Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, mancebo e manceba, servo e servo, com a paz do nosso grandioso, maravilhoso Deus. Que eu deitei com o Senhor, acordei com o Senhor, deitei em paz, acordei em paz, deitei em segurança do Espírito Santo de Deus, meu Deus, acordei em segurança do Espírito Santo de Deus, eu e a minha esposa amada, Nenenzinha. Glória a Deus, aleluia, obrigado por essa grande noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Oh, glória a Deus nesta manhã. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Daniel 6, fortalecido e grandioso, versículo 16. E no transcorrer da pregação, logo após também o versículo de número 15. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse-nos na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Agora, mas por que eles disseram isso? Eles disseram porque abaixaram um decreto que ninguém podia orar para ninguém, e estou falando ninguém porque eles falaram, porque nosso Deus não é ninguém, nosso Deus é criador do céu e da terra, todo fortalecido, é o Deus que me serve, é o Deus que me protege, é o Deus que me ergue, o Deus que me caminha, o Deus que me leva todos os dias para onde Ele quer e me dá o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a alimentação espiritual e a alimentação física, é o meu Deus. O Deus que você serve. Então, o que eles quiseram dizer com o deboche? Que o Deus que Daniel servia continuamente livraria ele, porque eles tinham abaixado o edito, um decreto, está no versículo de número 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, o rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabelecer pode ser mudada. Porque eles fizeram a lei com inveja de Daniel, certo? Com inveja da forma que Daniel servia o Deus de Israel, que Daniel era próspero, Daniel era um dos terceiros governantes que estava dentro da Babilônia, era um daqueles homens que representava, né, o conselho da Babilônia, que representava a organização da Babilônia. Daniel era um deles, e Daniel era estrangeiro. E Daniel servia um Deus diferenciado. Daniel servia Jeová Jiré, Deus dos exércitos, Deus provedor. Um Deus que levantou a Daniel dentro da Babilônia como um sábio. Não é que Daniel era sábio. O Deus que Daniel serve, que dava sabedoria a Daniel. Na mesma forma é nós. É o Deus que nós servimos, que nos conduz no caminho da sabedoria, no caminho da salvação e no caminho da nossa didática, no caminho que nós devemos andar. Lá na Babilônia se levantou os inimigos de Daniel com decreto contra ele, porque não acharam nada na vida de Daniel. Aí eles partiram o contrário. Eles foram para cima da forma que Daniel servia a Deus e da forma que Deus era fiel com Daniel. Que quando a gente obedece, serve a Deus, acontece igual aconteceu com Daniel. Daniel era sábio pela presença de Deus na vida dele, adivinhava as coisas, não. Deus mostrava a Daniel, certo? E selecionava todos os problemas da Babilônia para Daniel. Aí quando eles viram que o Deus de Daniel era vivo, um Deus fortificado, um Deus que realmente era a luz na vida de Daniel, e era a luz dentro das trevas que era a Babilônia, que era um lugar pesado, um lugar de feitiçaria, um lugar de inveja, um lugar de derramamento de sangue inocente, um lugar de homicida, de gente irada, de gente falsa, gente fraudulenta, de gente orgulhosa, de gente irada. E lá Deus, lá dentro da Babilônia, iluminava os 4 jovens.
Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o profeta Daniel. Imagina, amigo, imagina, amados irmãos e irmãs, nos dias de hoje, temos mesmos acusadores na nossa vida, na nossa frente, na nossa direção, como acusaram Daniel. Porque Daniel, quando não achou nada na vida de Daniel, aí vamos acusar a forma que ele serve a Deus. Porque aí ele cai. Ele entra para o nosso lado, começa a pecar, e o Deus dele afasta dele. Daniel não fez isso. Daniel continuou orando continuamente com a janela aberta por lado de Jerusalém, orando para um Deus de Israel, o Deus vivo. Por isso que levantaram contra Daniel. E hoje, nos dias de hoje, tem muito babilônico, tem muito adivinho levantando contra a minha vida, contra a sua vida. Sabe por quê? Da forma que a gente serve a Deus. Porque quando a gente serve a Deus, a história da gente muda. Igual mudou a minha história. É porque Deus, ainda além de mudar o caminho da minha vida, muda da sua, da vida de todo mundo. Quando você começa a obedecer, quando você começa a andar no caminho de Deus, quando você começa a servir um Deus de Israel, um Deus verdadeiro, a cada dia que passa, a cada segundo, a cada momento, Deus arranca um pedaço seu humano e coloca um pedaço teu espiritual na nossa vida. Por que eu digo que nos dias de hoje tem a mesma maldade, as mesmas falcatruas, pessoas fraudulentas levantando contra a vida da gente? Amados irmãos, eu escuto coisas demais de mim e dos outros evangelhos. Você sabe por quê? As pessoas sentem a presença de Deus na minha vida, na vida do crente, do cristão. Aí eles começam, que nada, tá bebendo escondido, que nada, tá na igreja nada, aquilo ali que ele faz é uma palhaçada, que ele prega na rua, faz live todo dia, tá da mesma forma, bebendo, jogando sinuca, jogando baralho, andando em lugares pecaminosos. Cada dia se levanta alguém cogitado pelo diabo, como na Babilônia, contra a fortaleza do seu Deus que está na sua vida, contra a fortaleza do meu Deus que está na minha vida e na sua vida. Você sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. O nosso Deus de Israel revela, e o diabo mostra a mentira sobre a vida do cristão de Deus. Porque quando uma pessoa chega levantando falso contra aquele que serve a Deus, sabe o que acontece? Ele está sendo usado pelo Satanás. Ele está querendo desalicerçar a base de Deus. Porque o diabo sabe que a base de Deus é pesada. O próprio diabo sabe que lutar contra Deus é difícil. Por que eu digo que o evangelho, o crente, representa Deus? Lutar contra um servo de Deus é lutar contra Deus. Eu vou te dizer agora. Vocês lembram do apóstolo Paulo, Saulo, na estrada de Damasco? Ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos de Deus. Apareceu aquele clarão, aquela luz do Espírito Santo de Deus. Falou, Paulo, por que tu me persegue? O que o Paulo respondeu? Não perseguo ninguém. O nosso Senhor Jesus Cristo respondeu para Paulo, Paulo, você persegue o meu povo. Quando persegue o meu povo, me persegue também. É o clarão da luz, da candeia, o clarão de Deus. Foi tão forte que cegou o apóstolo Paulo. Ele procurou Ananias para tirar as escamas do olho dele. Assim, aquele que me persegue e te persegue com falcatrua e mentira, foram os mesmos que perseguiram Daniel na cova dos leões. E o rei amava Daniel, o rei gostava de Daniel.
Porque o rei naquele dia não bebeu vinho, o rei naquele dia não dormiu, o rei naquele dia não ouviu música, fez um jejum. Um rei ímpio fez um jejum e ficou esperando o outro dia. Ele foi o primeiro a chegar na beirada do buraco, que o beirado do buraco foi selado com o anel dele para ninguém abrir. Ele chegou gritando: o Daniel, o profeta Daniel, o Daniel. Aí Daniel falou: meu rei, estou aqui. O rei prostou de joelho e disparou a chorar. Eu não disse que o seu Deus te livraria das covas dos leões? Aí, amados irmãos, lembra de Mardoqueu? A mesma forca que ele armou foi a mesma que ele foi enforcado. Assim que funcionam as coisas. Aquele que está lutando para destruir seu casamento, amado irmão, estou profetizando. Em nome de Jesus, eu não posso, mas o Deus me dá clareza das coisas. Aquele que está tentando destruir seu casamento, o dele que vai ser destruído pela maldade dele mesmo. Aquele que está de olho no seu emprego, querendo te desempregar, ele que vai ser desempregado pela mesma maldade dele. Aquele que está de olho para destruir sua empresa, aquele que está de olho grande de inveja, querendo destruir seu carro, destruir os seus passos diante da presença de Deus, querendo destruir sua fé, querendo destruir aquilo que você constrói para Deus, que é a sua obediência, a sua fé, que está querendo te tirar do caminho de Deus. Ele que vai continuar nas trevas, porque o Deus que nós servimos é muito forte. Não estou amaldiçoando, eu estou dizendo que todo aquele que deseja o mal ao próximo e maquina o mal mesmo, o mal cairá sobre si. Que todos os homens que tentou atravessar no caminho do povo de Deus, quem caiu no buraco, quem caiu na cova, quem continuou onde estava foi ele. Porque o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não abandona o seu filho, não deixa o seu filho desamparado. É só obedecer, ser fiel a Deus, que Deus é fiel conosco. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, com a ama Nenenzinha. Abençoa também todos os meus filhos, abençoa o nosso lar onde eu estou fazendo essa live, abençoa também a minha borracharia, onde é o meu segundo santuário, com o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia.